Alguém pode repetir o nome de Jesus? Gostava de ler com os irmãos uma carta chamada Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 9. Filipenses 2:9 fala de um nome que está acima de qualquer outro nome. Diz a palavra em Filipenses capítulo 2 e verso 9. Diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome. A Bíblia diz o nome, não diz que deu um, diz que deu o nome que está acima de todo o nome. Verso 10 diz: para que ao nome de Jesus. Então este é o nome que está acima de qualquer nome. Diz que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Alguém diga amém. Amém. Toda a gente conhece estes versos. Paulo falava a respeito do engrandecimento do nome de Jesus o Cristo. Escrevia ele aos Filipenses dizendo: pelo que Deus exaltou de sobremaneira a Jesus, que lhe deu um tal nome, que não há outro nome que esteja acima desse nome. E diz que a esse nome todo o joelho tem que se curvar, tem que se dobrar, e toda a língua tem que confessar que Ele, esse que tem o nome Jesus, é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, meus irmãos, nós aprendemos com isto que não há um nome tão grande, tão exaltado, tão honrado como o nome de Jesus. E a pergunta que nós colocamos é esta: como é que Jesus chegou a este ponto de alcançar um nome tão honrado, tão exaltado, tão grande, tão poderoso? Por que razão é que Deus, o Pai, lhe dá um engrandecimento do nome? Honestamente eu digo aos irmãos, porque Jesus o mereceu. Jesus mereceu. Jesus teve méritos. Jesus fez alguma coisa que lhe deu o direito de ver o seu nome ser engrandecido desta maneira. E o que é que Jesus fez que lhe deu o mérito, que lhe deu o direito, que lhe deu o privilégio de ter um nome tão exaltado e tão engrandecido? A Bíblia revela que Jesus agiu em obediência e fidelidade à vontade do seu Pai. E porque Jesus foi obediente e fiel à vontade do seu Pai, ele alcançou o direito, o mérito, a excelência de ver o seu nome ser engrandecido. Você há de reparar o seguinte, no verso de número 5, anote bem o que é que diz no verso 5: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Alguém repita: sentimento. Paulo está a dizer: irmãos, vocês tenham dentro de vocês o mesmo sentir que Jesus tinha. Verso 6 diz: ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olhe bem para mim, repare o seguinte: Jesus, quando andou aqui na terra, era Deus.
Eu na semana passada disse aos irmãos que o nome eterno do Senhor é Eu sou o que sou. E nunca ninguém em Israel se atreveu a dizer eu sou. Porque dizer eu sou é o mesmo que dizer eu sou o Todo-Poderoso, sou Deus. Nunca ninguém o disse, apenas uma pessoa o disse. Jesus o disse. Jesus disse antes que Abraão existisse, eu sou. Alguém se lembra disso? Então Jesus, que andou aqui na terra, era o próprio Deus. E como o próprio Deus, eu pergunto aos irmãos, o que é que Jesus poderia fazer? Tudo o que ele quisesse. Por isso é que ele andou sobre as águas, mas apenas alguns poucos discípulos o viram. Por isso é que ele fez algumas coisas assim um pouquinho fora do comum, como multiplicar pão e peixe, mas ele podia fazer 1000 vezes mais coisas e não as fez porque não quis fazê-las, não se quis evidenciar, não se quis mostrar, não se quis exibir. Alguém repita exibição. Ele veio como o servo do Senhor, de modo que Jesus, sendo Deus, tendo poder para fazer coisas espetaculares, ele nunca fez, abdicou de as fazer. Alguém me entende? E sempre procurou agir no meio dos homens como se ele também fosse apenas um homem comum e normal, e não o era. Então Paulo diz: ó meus irmãos, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Verso 7: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ou seja, sendo Deus, ele adota a postura de um homem normal. Meus irmãos, quantos de nós aqui, se estivéssemos no lugar de Jesus, faríamos isso? Eu conheço tanta gente que não é nada e quer fazer parecer que é alguma coisa. Imagine se tivessem metade do poder que Jesus tinha. E Jesus tem o poder de fazer qualquer coisa, por mais espetacular que ela seja, e abdica de o fazer. Não o faz. Ele procura andar no meio dos homens como se fosse um homem normal. E sempre procura mostrar às pessoas que aquilo que ele faz porque o Pai é com ele e porque o Espírito Santo o ungiu. Então ele adota uma postura de humildade, de servo, de alguém que não vem para ser servido, mas alguém que vem para servir aos outros. Quantos gostaram? Não me parece. Nós temos uma tendência incrível para ser servidos, em vez de estarmos disponíveis para servir às outras pessoas. Mas diga aqui aos irmãos, o princípio da grandeza de um homem pelo favor de Deus é a sua disponibilidade para servir àqueles que estão à sua volta, em nome do Senhor. Alguém me entende? Acho que você entendeu, mas não gostou. A escada da exaltação pela mão do Pai é uma escada de serviço. Na medida em que eu estou disponível para servir aos outros, para servir ao reino, para servir a quem está à minha volta, é nessa mesma medida que Deus vai exaltar a minha vida. Quantos aqui querem ser honrados, exaltados pelo Senhor? Se alguém quer, diga eu. Só esses? Alguns abdicaram entretanto. Se você quer, a escada chama-se servir. Coração humilde e coração disponível para servir. Então a Bíblia diz que Jesus, ele se tornou um servo, ele se fez um servo. Verso 8 diz: a si mesmo se humilhou.
tornando-se, anota a palavra, obediente até à morte, e morte de cruz. Vou-lhe fazer aqui uma revelação. Jesus tinha poder suficiente para fugir da cruz. Jesus tinha poder suficiente para não ir à cruz. Jesus tinha poder suficiente para dizer: não vou, não quero, desisto. Ele tinha poder para isso. Mas a Bíblia diz que ele foi obediente e foi fiel ao propósito que Deus o Pai tinha para a sua vida. Anote bem, Jesus nasceu e entrou no mundo simplesmente para morrer numa cruz a nosso favor. Ele foi levantado numa cruz porque esse era o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. E ele foi obediente e fiel à vontade do Pai. Anote bem, ele sofreu muito. A caminhada para o Calvário, se você ler os relatos dos Evangelhos, você fica chocado com a dureza das ações dos homens contra ele. A forma como ele foi tratado é uma desumanidade. Mas ele não desistiu. Ele continuou como servo, continuou obediente e fiel. Ele sabia que aquele era o caminho e não havia outro. Ele sabia que tinha que morrer naquela cruz por mim e por ti. Se não morresse por nós, estávamos literalmente perdidos. E ele não abdica de fazer a vontade de Deus o Pai, por mais que lhe custe. Meus irmãos, aquela obediência e aquela fidelidade à vontade do Pai lhe deu o mérito, a excelência e o direito de ser exaltado com um nome que está acima de qualquer outro. Jesus mereceu receber aquele nome. Jesus mereceu que o seu nome fosse engrandecido. Jesus mereceu que o seu nome fosse levantado. Jesus mereceu. Agora vou-lhe contar aqui um pequeno segredo. Se você o quiser receber, receba-o na sua vida. Ainda hoje Deus quer exaltar o nome de pessoas. Ainda hoje Deus quer engrandecer o nome de pessoas na terra. É lógico, Deus não vai engrandecer o nome de alguém acima do nome de Jesus, porque acima do nome de Jesus nenhum nome pode ser engrandecido. Mas eu digo a você que Deus tem o propósito de engrandecer pessoas na terra, engrandecer o nome de pessoas na terra. É bíblico. Alguns têm pânico do engrandecimento, têm medo de um nome engrandecido. Mas engrandecimento do nome na terra, pela mão do Senhor, é bíblico. Ponha no seu coração: o meu nome vai ser engrandecido na terra. Não para a minha glória, mas para a glória do nome de Jesus. Agora, qual é o caminho para Deus engrandecer o nosso nome na terra? É o mesmo pelo qual Jesus passou: obediência e fidelidade ao Senhor. Deus não engrandece o nome de uma pessoa que não lhe é fiel. Deus não engrandece o nome de uma pessoa que não obedece à sua palavra. Se você quer que Deus engrandeça o seu nome, seja fiel à vontade dEle e obedeça à sua palavra, Ele vai te engrandecer. Você lembra-se? Em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que o Senhor falou a Abraão e disse: eu engrandecerei o teu nome. Está escrito ou não está? Não consegui ouvi-lo. Eu engrandecerei o teu nome. Farei o teu nome grande na terra. Farei o teu nome exaltado na terra. Mas olhe lá, para engrandecer o nome de Abraão, Abraão necessitava de ser obediente e fiel ao Senhor. Deus não engrandece o nome de gente que não é fiel e obediente
à sua palavra, à sua vontade. Mas quando uma pessoa se sujeita à vontade do Pai e obedece à Escritura com todo o seu coração, e nem sempre é fácil. É por isso que há muitos que ficam pelo caminho, porque há gente que quer a grandeza de Deus, mas não quer passar pelo caminho estreito e pela porta estreita para chegar lá. Nem sempre é fácil. Não há grandeza de Deus sem lágrima, sem sangue, sem suor, sem dor. Não há engrandecimento divino sem você ser testado por Deus, sem você passar por momentos difíceis, momentos de crítica, de pressão, de injustiça, de sofrimento. Há gente que pensa que Deus engrandece sem dor, sem sofrimento. Não! Você vai ter que passar por um caminho muitas vezes estreito, apertado, difícil, mas a obediência e a fidelidade à vontade do Senhor vão provocar na sua vida o engrandecimento e a exaltação do seu nome, como Deus fez com Abraão. Deus disse: engrandecerei o teu nome. Engrandecerei o teu nome. Engrandecerei o teu nome. Aleluia. Eu vou lhe dizer algo que eu creio, porque eu sinto e vi no Espírito há uns dias atrás, numa reunião. Existem pessoas nesta igreja que têm tudo para ver o seu nome engrandecido no meio dos homens da cidade. Há gente aqui, nesta casa, que tem tudo para ver o seu nome ser levantado e engrandecido no meio dos homens da cidade. Alguém vai perguntar: para que é que Deus faz isso? Não é para a glória da pessoa, é para a glória do seu nome. Aleluia! Olha, irmãos, quando o nome de Abraão foi exaltado, o nome do Senhor Deus foi exaltado conjuntamente. Porque quem olhava para Abraão e o via exaltado, sabia que a razão pela qual ele estava exaltado era o Deus que ele servia, era o Deus que ele honrava, era o Deus com o qual ele tinha uma aliança. Deus procura gente obediente e fiel. Eu vou repetir: Deus procura gente obediente e fiel. Vou repetir mais uma vez: Deus procura gente obediente e fiel. E aonde existe marca de obediência e de fidelidade à sua vontade, começa a vir a exaltação do nome, não para a glória da própria pessoa, mas para a glória daquele que exalta os obedientes e os fiéis. Porque é que Deus quer exaltar pessoas? Porque é que Deus quer engrandecer o nome de pessoas na terra? Para que através do nome dessas pessoas, o nome do Senhor seja glorificado. Deus se glorifica através de pessoas que o exaltam com a sua vida. Por isso Ele procura gente obediente e gente fiel, que Ele vai honrar, exaltar e engrandecer, não para a glória do próprio, mas para a glória dele, do seu nome, da sua grandeza, do seu poder. Então com Jesus foi tal e qual assim. Jesus tem um sentimento magnífico que nós devemos ter. Jesus não apareceu para se exibir, Jesus não apareceu para arrasar, Jesus não chegou para impressionar, Jesus chegou para servir. Eu acho que não chegou a toda a gente. Jesus não veio para arrasar, Jesus não veio para se exibir, Jesus não veio para se mostrar. Aliás, eu digo aos irmãos, o diabo tentou que Jesus caísse na tentação da exibição. Por isso é que ele disse: joga-te daqui abaixo.
no pináculo do templo: atira-te daqui abaixo, porque os anjos virão para te apanhar. Não podes tropeçar com o pé numa pedra, não podes cair. Tu gozas de uma super proteção, lança-te aqui abaixo. E imagina o que vai acontecer quando os anjos vierem e te apanharem nos ares. Que espetáculo, que show! Toda a gente vai te adorar, toda a gente vai te seguir, toda a gente vai dizer: quem é este homem que consegue voar como o super-homem? Quem é este homem que os anjos o apanham no ar? O diabo tentou provocar em Jesus o exibir-se, entende? O aparecer para arrasar. Mas Jesus disse ao diabo: Satanás, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu vim não para me exibir, eu vim não para aparecer, eu vim para servir, ser um servo. Servo. Alguém diga servo. Vá lá, servo. Eu vim para servir. Quero perguntar aos irmãos: estamos aqui para quê? Alguns dizem: eu estou aqui para fazer alguma coisa que eu gosto, eu estou aqui para fazer alguma coisa que me dá prazer, eu estou aqui para fazer alguma coisa que me realiza. Você está completamente equivocado. Você está aqui só para uma coisa: você está aqui para servir ao Senhor, para ser um servo de Deus. E ser um servo de Deus é ser um servo das pessoas que estão à sua volta. Ninguém pode servir ao Senhor se não servir ao seu irmão e ao seu próximo. Eu conheço gente que tem uma ânsia de servir a Deus e pensa que servir a Deus é uma questão de exibição, de aparecer e arrasar. Não. Servir ao Senhor é servir as pessoas. Por isso vou soltar aqui uma sentença importantíssima. Quando você está disponível para ser um servo, você é um servo em qualquer lugar. Você é um servo em cima do altar e você é um servo fora do altar. Você é um servo dentro das quatro paredes e você é um servo fora das quatro paredes. Você é um servo em qualquer lugar, aonde estiver. Se o seu coração é um coração de servo, você vai servir o seu irmão, o seu próximo, com o seu melhor, porque você entende que a sua chamada é servir ao Senhor, e servir ao Senhor é servir pessoas. Alguém me entende? Alguém me entende? Então repita: servir. E enquanto eu não estiver disponível para servir ao meu irmão e ao meu próximo, eu nunca vou ser engrandecido por Deus. Porque o segredo do engrandecimento passa pelo coração disponível para servir. Há gente que acha que estar aqui e ministrar a palavra, que é alguma coisa que se alcança assim do pé para a mão. Não, meus irmãos. Quem conhece a história de quem chega ao púlpito e ao altar, percebe claramente que raros são aqueles que começam a servir ao Senhor no púlpito. Normalmente começamos a servir ao Senhor em coisas básicas, em coisas simples, em coisas que não têm grande relevância, mas é o princípio. Eu repito, é o princípio. Eu não comecei por aqui, eu comecei por outro lugar. Eu comecei por tocar. Eu comecei por conduzir uma carrinha e ir de porta em porta, de porta em porta, buscar pessoas e levá-las para a igreja e depois levá-las para casa outra vez. Ir arrumar a igreja. Se fosse preciso limpar, limpava. Eu não comecei pelo altar, não comecei pelo púlpito. Mas na medida em que você é obediente e fiel, Deus vai te engrandecendo.
Na medida em que você tem um coração de servo, Deus vai te levantando. Então ninguém é exaltado por Deus sem passar pela escadaria do serviço, da humildade, da disponibilidade de servir ao seu irmão e servir ao seu próximo, igreja. Está alguém na casa? Não? Deus quer engrandecer pessoas, exaltar pessoas, e o fará aqui em nome do Senhor Jesus. Mas você prepara o seu coração para ser obediente e para ser fiel àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não perca a sua oportunidade. Cuidado com Satanás, o diabo, quando ele aparece e diz: joga-te aqui abaixo, agora que vais ser alguma coisa, agora que vais ser, a tua vida vai levantar e depois vai cair e arrebentar. Está alguém na casa? Então a Bíblia diz que Jesus ganhou o direito, ganhou o mérito, e Ele ganhou a excelência pelo seu comportamento, de ver o seu nome exaltado soberanamente. Ele trabalhou para isso, Ele conquistou esse mérito e esse direito. Amém? Alguém repita assim comigo: Jesus, o nome exaltado soberanamente. E agora diga aos irmãos: este é o nome mais excelente que há. Alguém repita o nome de Jesus. Jesus, o nome mais excelente que há. Quero que você saiba que Jesus, o nome Jesus, é o único nome capaz de salvar uma pessoa. A nossa salvação é uma salvação alcançada pelo poder que há no nome de Jesus. A Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, a palavra salvo fala não apenas de perdão de pecados, mas fala também de socorro, de livramento, de ajuda em tempos de aflição. Qual é o nome que te socorre? Qual é o nome que te salva? Qual é o nome capaz de remover a iniquidade da tua vida e levar-te ao céu? O nome de Jesus. Não há outro. E eu tenho que dizer aqui bem alto e em bom som que só há um nome capaz de salvar: é Jesus. Qualquer outro nome é lixo, não vale nada, não tem poder para nada. Só o nome de Jesus tem poder para salvar. Só, unicamente. O apóstolo Pedro disse que nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então há poder de salvação dentro do nome de Jesus, mas há poder de cura dentro do nome de Jesus. Como foi que os discípulos curavam os enfermos? Que nome usavam eles? O nome de Jesus. Alguém se lembra que Jesus disse: em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados? Então no nome de Jesus há poder de salvar, e no nome de Jesus há poder de curar. Eu estou a falar do nome de Jesus. No nome de Jesus há poder de libertar as pessoas. Jesus disse: em meu nome vocês expulsarão os demónios. Está escrito ou não está? Se nós formos expulsar demónios em nome de São Pedro, São João, Santo António, não vão sair, não vão obedecer. Se alguém tentar expulsar demónios em nome da Senhora da Fátima, não vão sair. Mas quando alguém habilitado usa o nome de Jesus, têm que sair. Porquê? Porque no nome de Jesus há poder para libertar as pessoas oprimidas. Pecados, maldições, doenças, demónios têm que se sujeitar ao poder e à autoridade que existe
dentro do nome de Jesus, porque é um nome exaltado, é um nome engrandecido, é um nome que por causa do mérito, da excelência da obra, alcançou um direito de ser colocado acima de qualquer outro e vai obrigar que todo o joelho se dobre perante Ele. Esse nome nós o conhecemos, Ele é nosso, é o nome de Jesus. Alguém diga Jesus. Aleluia. Mas os irmãos sabiam que é o nome de Jesus que nos traz resposta à oração? Ouça bem isto, Jesus disse: tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome. Jesus nunca disse para você pedir a um santo o seu de devoção, para depois ele pedir a Deus. Não. Aqui não há intermediários, há uma relação direta. Relação direta. Não há intermediários, relação direta. O que pedirdes ao Pai em meu nome, ser-vos-á dado. Quantos irmãos aqui têm ousadia para levantar a voz e dizer: eu vou usar o nome de Jesus? Quando estiver em aflição, o nome de Jesus. Quando existir enfermidade, o nome de Jesus. Quando demónios se levantarem, o nome de Jesus. Quando eu precisar de uma resposta do céu, o nome de Jesus. Foi Jesus que disse: se vocês pedirem a meu Pai em meu nome, vocês o receberão, vocês o alcançarão. O nome de Jesus nos traz a resposta à nossa petição. Mas olha que lindo, é o nome de Jesus também que manifesta a presença de Deus entre nós. Jesus disse: quando vocês se reunirem, eu estarei no meio de vocês, se vocês se reunirem em meu nome. Então, quando nos reunimos em nome de Jesus, Ele manifesta a sua presença. Você já imaginou o que há dentro deste nome? Quando nos reunimos em seu nome, Ele manifesta a sua presença. Quando você levanta as suas mãos e diz: Pai, estamos aqui juntos em nome de Jesus, a presença de Jesus manifesta-se nesse lugar. Pode ser aqui dentro, lá fora, em qualquer lugar, aonde estiverem 2 ou 3 congregados, invocando o nome de Jesus, Ele manifestará a sua presença nesse lugar. Por quê? Por causa do uso do seu nome. O nome. Aleluia. Dê glória a Jesus por isso. Alguém repita: o nome. É por isso que nesta casa nós apenas usamos um nome, e esse nome é o nome de Jesus. Para salvar, o nome de Jesus. Para curar, o nome de Jesus. Para destruir maldição, o nome de Jesus. Para pisar cobra, serpente, escorpião, o nome de Jesus. Para trazer socorro e livramento, o nome de Jesus. Para trazer resposta do céu, o nome de Jesus. Para manifestar a sua presença, o nome de Jesus. O nome de Jesus. E agora, meus irmãos, eu quero dizer a vocês o seguinte: o nome de Jesus não é de qualquer um. O que foi que eu disse? O nome de Jesus não pertence a toda a gente. O que foi que eu disse? A quem pertence o nome de Jesus? A quem foi dado o nome de Jesus? Oh, meus irmãos e minhas irmãs, este nome que salva, que cura, que liberta, que traz resposta à oração, este nome que manifesta a presença do divino, não pertence a qualquer um, não foi dado a qualquer pessoa. Este nome pertence apenas a uma família de pessoas, a uma classe de pessoas, e só essas pessoas têm a autoridade legal, a autorização para usar esse nome, mais ninguém. Eu não sei se você faz parte
dessa família de pessoas. Meus irmãos, em Lucas capítulo 9, em nome de Jesus declaro que você vai sair hoje daqui com uma compreensão e uma vivência de nível superior no uso do nome de Jesus que lhe pertence a si. Em Lucas 9, verso 1, a Bíblia diz: Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios e para efetuarem curas. O que foi que Jesus deu aos discípulos? Poder e autoridade. O que é que significa dar poder e autoridade? De facto, aquilo que Jesus deu a eles foi o seu próprio nome. Quando o Senhor Jesus chama os 12, o Senhor diz a eles: eu vos dou o meu nome. Recebam o meu nome. Poder e autoridade, o meu nome. Para quê? Para vocês fazerem as mesmas coisas que eu estou fazendo aqui na terra. Então a grande questão é esta: o nome de Jesus pertence a quem? Ele foi dado a quem? Quem são as pessoas que podem abrir a boca e dizer em nome de Jesus? Quem? 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 A igreja, os lavados no sangue, os que têm uma aliança com Deus, aquelas pessoas que receberam a Jesus como Salvador das suas almas. Todos estes que pertencem a Cristo receberam a autorização para usar o nome de Jesus. Porque aquele que não pertence a Cristo não pode usar o nome de Jesus. Se você não tem uma aliança com Cristo, não pode usar o nome de Jesus. Eu dizia ontem aos irmãos: você nunca diga a pessoas que não têm Cristo no coração para usar o nome de Jesus. Quem sabe eles usam algum outro nome. Deixa as pessoas usar esses nomes. Ah, pastor, mas esses nomes não valem nada. Para essas pessoas é o melhor que elas têm. Não diga à sua vizinha para usar o nome de Jesus. Não diga aos seus familiares para usar o nome de Jesus. Deixe-os usar o nome do santo, da santa. Deixe-os fazer outra coisa qualquer. O nome de Jesus não. Porque o nome de Jesus não pertence a qualquer pessoa. O nome de Jesus não é para todos. O nome de Jesus é apenas um nome possível de ser usado por aqueles que têm uma aliança com Deus, aqueles que têm Cristo no coração, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que pertencem a Jesus. Esses têm autoridade legal para usar o nome de Jesus. Se tu és um deles, tu tens. Está na casa? Dê glória ao Senhor por isso. Eu conheço gente que usa alhos, cebolas, queima ervas, invoca deuses orientais. Está certo, podem fazê-lo à vontade. Não tem mais nada para usar. Vão usar o quê? Agora eu não, porque foi-me dado a mim um nome que está acima de qualquer outro. Eu vou usar aquilo que o Pai me deu, o nome de Jesus. Agora, quem não tem Cristo não pode usar o nome dele. Entendeu o que eu disse? Por isso é que um dia conta a Bíblia esta história, um detalhe interessantíssimo. Havia um grupo de judeus, filhos de um sacerdote, cuja tarefa deles era expulsar, expelir demónios. Eles faziam exorcismo, eram exorcistas ambulantes. Não me pergunto o que é que eles usavam, que eu não sei, mas eles tinham o hábito de expulsar demónios. E tenho eu a impressão de que a coisa corria mais ou menos, porque se faziam daquilo profissão, é porque a vida ia correndo, o trabalho ia correndo normalmente.
Mas um dia correu muito mal. Quantos conhecem a história? Muito mal. Porque um dia foram assistir a um culto, a uma reunião que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, aqui da Bíblia. E aparece lá um endemoniado. E o apóstolo Paulo diz: em nome de Jesus, sai! E diz que o demónio saiu. E a pessoa ficou liberta. E eles viram aquilo e pensaram: é uma nova tecnologia, é uma nova maneira de exorcitar, mais rápida e mais barata. Temos que evoluir. Mas irmãos, o nome de Jesus não é para qualquer um. O nome de Jesus é para aqueles que pertencem a Cristo, para aqueles que têm uma aliança com Deus. Para você, para mim, para nós que vimos aqui celebrar a ceia do Senhor, comer o pão, beber o vinho, numa aliança com Deus. O nome de Jesus é para a igreja de Cristo, é para nós. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Tiveram um cliente perturbado, o demónio manifesta-se e os 7 vão expulsar. E dizem: em nome de Jesus, que nós não conhecemos, mas que Paulo prega e anuncia e usa, sai. A Bíblia diz: o demónio jogou-se a eles. Diz que o demónio os espancou. Diz que o demónio lhes rasgou as roupas. E diz que fugiram nus e feridos daquela casa. E a pergunta é esta: será que o nome de Jesus perdeu força? Será que o nome de Jesus perdeu autoridade? Será que de repente o nome de Jesus deixou de funcionar? Não. A questão é que aquela gente não tinha a autorização para usar o nome de Jesus. Eles não pertenciam a Cristo, não tinham aliança com Deus, não eram igreja. Entende o que eu quero dizer? Então não podiam usar. Com água benta, tudo bem. Com enxofre, tudo bem. Com alho e cebola, agrião, coentros, tudo bem. Agora com o nome de Jesus, não. Com o nome de Jesus, apenas aqueles que têm a autoridade legal para o usar. Alguém sabe o que foi que o demónio disse? O demónio falou na boca do homem e disse: eu conheço Paulo. Oh meu Deus, o diabo conhece quem é e quem não é. O diabo sabe quem é de Jesus e quem não é de Jesus. O diabo sabe quem anda com Deus e quem é palhaço. O diabo sabe quem tem compromisso com Deus e quem não tem. O diabo sabe, ele vê, ele conhece. E diz o diabo: eu conheço Paulo, esse aí que prega, e também conheço a Jesus. E depois fez a pergunta principal: vocês quem são? Quem são? Quem são vocês? O que ele quer dizer é: como é que vocês se atrevem a usar o nome que é sobre todo nome, sem terem autoridade legal para usar? Quem vos deu autoridade para usar esse nome? Ai meu Deus, o demónio percebeu que eles não tinham autoridade para usar o nome, caiu em cima deles e os esborrachou. Porquê? Porque o nome de Jesus pertence à igreja. O nome de Jesus pertence aos lavados no sangue. O nome de Jesus pertence a você, irmão, a você, irmã, a você que está aqui hoje. Alguém abra a boca e diga: em nome de Jesus. Aleluia. Você sabe, Jesus deu-nos a nós o seu nome. O que foi que aconteceu? Bem, vamos ao direito. Se alguém aqui percebe de direito, é jurista, é advogado, vai me entender. Por vezes, quando nós temos certos problemas para resolver na vida, nós precisamos da ajuda de um profissional. Contratamos um advogado e esse advogado vai nos representar. E para que ele nos possa representar, é necessário fazer uma procuração.
E essa procuração delega no advogado a autoridade de nos representar. Há diferentes tipos de procurações. Existem procurações em que o advogado pode comprar, pode vender em nome da outra pessoa, pode representar a pessoa, tomar decisões por ela. E você não precisa de estar fisicamente presente. Alguém vai em seu nome, levando um documento que prova que aquela pessoa tem autoridade legal para tomar decisões por si, decidir por si, o representar ali naquele lugar. E aquele documento prova de que aquela pessoa tem autoridade legal para o fazer, porque você deu a outra pessoa essa autorização de usar o seu nome. Olhe para mim, anime o seu coração. Vamos lá. Quando você entregou a vida a Jesus, quando você chegou à igreja e disse: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu vou seguir a Jesus com todo o meu coração, eu recebo o Espírito Santo. Jesus veio cá embaixo, trouxe uma procuração assinada por Ele próprio, uma procuração que diz que agora você tem a autorização legal para usar o nome dEle, e entregou nas tuas mãos. E agora deu-te essa autorização para que tu possas abrir a boca e dizer: eu não sou Jesus, eu não tenho o poder que Jesus tem, mas eu estou agindo em nome dEle. E o diabo vai dizer: mas quem és tu para usar o nome de Jesus? E tu vais dizer: não sou ninguém, mas tenho uma procuração. Não sou ninguém, mas tenho autorização. Não sou ninguém, mas tenho aqui um documento legal. E este documento legal é o sangue de Cristo e a palavra de Deus que declara que eu tenho autoridade para usar o nome de Jesus e para destruir todo o mal e expulsar todo o mal e curar o enfermo e pisar toda a obra de maldição debaixo dos meus pés. Não é o meu poder, não é o meu nome, mas é o poder dele, e é no nome dele que se chama o nome de Jesus. O nome de Jesus. Alguém repita: eu tenho procuração, eu tenho autorização, base legal para usar o nome de Jesus. Agora não vá para casa dizendo à família: faz como eu, faz como eu. De repente o demónio salta-lhe em cima e vai dizer ao teu familiar: onde está a procuração? Onde está o teu direito? Mas quando você tem procuração pela sua fé em Cristo, você vai usar o nome de Jesus, e na medida da sua fé o mundo espiritual vai se abalar. Aleluia por isso. Então, meus irmãos, alguém levanta as mãos e diga: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá, que se levante hoje aqui o nível de convicção e de fé do povo do Senhor para usar o nome de Jesus no seu dia a dia. O nome de Jesus não é uma mágica, o nome de Jesus é uma garantia de autoridade e de poder. É um direito nosso usar quando é necessário, e Deus honrará o poder e a autoridade que há nesse grandioso nome. Amém? Agora o nome foi-nos dado a nós, pertence-nos a nós que somos a igreja. Por isso é que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Porquê? Porque, irmãos, temos o nome de Jesus do nosso lado. O diabo se levanta contra, nós abrimos a boca e dizemos: em nome de Jesus, para trás. Eu digo aos irmãos aqui hoje: nós temos um grave problema, é lamentarmos-nos e não fazermos a nossa parte. Eu quero dizer aos irmãos aqui hoje que a igreja de Jesus tem autoridade para fazer muita coisa. Não o faz porque por vezes não tem revelação, outras vezes não tem coragem, ousadia, valentia para o fazer. Sabe, muitas vezes nós reclamamos que o país está mal, está mal, está mal, está mal. Mas eu quero perguntar: quantos homens de Deus nesta nação se levantaram para fazer a oração que foi feita aqui na quinta-feira? Quantos homens de Deus se levantaram para proclamar juízo
sobre os políticos desta nação, para declarar a remoção completa dos juízes, das autoridades, dos políticos corruptos? Alguém? Então, muitas vezes, meus irmãos, nós queixamos-nos do estado da nação e ela está pior por nossa causa. Porque nós, como igreja, a começar por mim, não conseguimos perceber a autoridade que Jesus concedeu à igreja. Você já imaginou se nós nos levantássemos como igreja, usando o nome de Jesus, para decretar o juízo sobre toda a política errada, sobre toda a mentira e corrupção? Se nos levantássemos em nome de Jesus para desligar desta nação a bruxaria, a feitiçaria, já imaginou? Dizem alguns: quem somos nós? Nós somos aqueles que têm a procuração. Nós somos aqueles que têm a procuração. Nós somos aqueles que têm a autoridade. Mas por vezes não temos a ousadia, a coragem, temos medo. Achamos que não é para nós, sentimos-nos diminuídos. Pensamos que nós não somos capazes. E Deus diz: vós sois a minha igreja, eu vos dei o meu nome. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, o Pai nos ajude. Eu tenho que ler isto aos irmãos aqui. Olhem, irmãos, o Senhor vai nos levar como igreja a este ponto. Alguém que se prepare. A coisa é muito forte, alguém que se prepare. O Senhor chamou um miúdo chamado Jeremias. E quando o Senhor apareceu a Jeremias, ele disse: ah, Senhor, eu não posso, eu sou uma criança, eu não sei falar. E o Senhor disse: tu não digas que és uma criança. A quem eu te enviar, irás, e o que eu mandar, falarás. E então o Senhor disse a ele alguma coisa importantíssima. Nós, como igreja, vamos um dia lá chegar. Eu vou dizer mais: vai chegar um dia que Deus vai encher esta casa de pessoas que vão andar neste espírito. E vão ser pessoas que vão assustar a cidade e meter medo à cidade. Medo porquê? Medo. Porque há de ser uma geração de pessoas que vai assustar a cidade e os poderosos da cidade, porque terão medo da oração e terão medo da palavra da boca da igreja. Sabe o que é que o Senhor disse a Jeremias? Anote bem: hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, derribares, destruires e arruinares. Meus irmãos, você imagina o Senhor chamar um homem para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar? 4 palavras. Jeremias 1:10: arrancar, derribar, destruir e arruinar. Você imagina Deus chamar um homem e dizer assim: eu te chamo para dar cabo de tudo. Por amor de Deus, que é isto? Irmãos, alguém leia comigo: arrancar, derribar, destruir, arruinar. Primeira parte é essa. Deus diz: Jeremias, eu te chamei para fazeres algo terrível. Tu vais ser usado para arrancar, derribar, destruir e arruinar. O que é que isto quer dizer? Deus levantou Jeremias para destruir obras do maligno. Deus levantou Jeremias para derrubar governos. Deus levantou Jeremias para trazer o juízo e a condenação sobre homens corruptos e rebeldes e revoltados contra Deus. Porque a palavra diz: eu te ponho sobre as nações e sobre os reinos. E quando tu abrires a tua boca, a tua palavra vai arrancar, vai derribar, vai destruir e vai arruinar aquilo que os homens maus estão edificando.
Você já imaginou se em Portugal houvesse um Jeremias? Se houvesse um Jeremias em Portugal? Alguém já imaginou? Alguém já imaginou? Não estávamos tão mal, com certeza. E a segunda parte é esta. E o Senhor disse: mas também para edificar e para plantar. Meus irmãos, eu penso que Deus quer levar a sua igreja a este ponto. O ponto em que nós abrimos a nossa boca e quando é preciso arrancar, a gente arranca. Quando é preciso destruir, a gente destrói. Quando é preciso derrubar, a gente derruba. Para que se construa uma coisa nova na nossa terra, na nossa cidade, na nossa nação. Em nome de quem? Com que autoridade? Do nome de Jesus. Eu vou lhe dizer, eu entendi algo há algum tempo atrás que me tocou profundamente. Anote bem o que eu vou dizer. Jesus disse que a terra toma decisões e o céu concorda com as decisões que a terra toma. Jesus disse: aquilo que vocês ligarem na terra, eu ligarei no céu. E aquilo que vocês desligarem na terra, eu vou desligar no céu. Muitas vezes nós clamamos e dizemos: ai Senhor, não se pode aqui embaixo. Ai Senhor, faz qualquer coisa. Ai Senhor, muda isto. Ai Senhor, por misericórdia. E Deus diz: decidam vocês aí embaixo. Quando vocês decidirem aí embaixo, eu vou ligar com vocês, eu vou concordar com vocês. Está alguém na casa? Aquilo que ligarmos na terra, o céu liga. Aquilo que desligarmos na terra, o céu concorda. Qual é o lugar onde se tomam as decisões? Céu ou terra? Terra. Se nos unirmos aqui, irmãos, para decretar a ruína, a destruição daquilo que é contra o céu, Deus vai dizer: amém, concordo com vocês, seja feito. Se concordarmos aqui em ligar um novo tempo, a bênção do Senhor sobre a nossa terra, Deus vai dizer: amém, seja feito. Deus espera a nossa decisão. Existem questões que dependem da igreja se mover ou não. Meus irmãos, estamos severamente atrasados no tempo. Eu louvo a Deus porque há nações do mundo que têm conseguido, meus irmãos, minhas irmãs, abalar estruturas de governo, literalmente mudar governos, trazer um tempo novo à nação. Os irmãos sabem que existem nações hoje onde presidentes da república têm saído dos bancos da igreja. Alguém me ouviu? Nações que há 20, 30, 40 anos atrás eram como nós, 0,5%, 1%, uma merreca de percentagem, mas a igreja fez a diferença. Aleluia o quê? Você não pode vir aqui apenas para dizer aleluia, aleluia. Você tem que vir aqui para dizer: eu quero entrar na onda de fazer diferença na minha terra. A minha oração com fé em nome de Jesus vai provocar alguma mudança no lugar onde eu vivo. Aleluia! Quantos irmãos aqui sabem que houve um homem que orou e numa oração o tempo parou? E nós achamos que esse homem era um homem super, e a Bíblia diz que ele não tinha nem metade daquilo que nós temos. Ele não tinha o Espírito Santo, ele não era nascido de novo, ele não era igreja, ele não tinha o nome de Jesus, mas havia alguma coisa que ele tinha ousadia, e orou e Deus o ouviu. Chega a ousadia à vida da igreja. 1, 2, 3, 5, 10, com muito custo, 20, 30. Então, meus irmãos, o nome de Jesus é de quem? É nosso. Repita lá comigo: o nome de Jesus é meu. O nome de Jesus pertence-me. Quando Jesus nos dá o seu nome, está-nos a dar a sua identidade, está a dar-nos uma filiação.
Eu não dou o meu nome a quem não é meu filho. Eu não dou o meu nome a quem não é meu filho. Eu só dou o nome Cunha a quem me saiu das entranhas. Eu não dou o meu nome a quem não é meu filho. Você não dá o seu nome a quem não é seu filho. Nós só damos o nosso nome a quem nos saiu dos lombos. Ou então há alguém que nós decidimos adotar. E pelo princípio da adoção, nós damos a nossa identidade e uma filiação. E aquela pessoa que não nos saiu dos lombos foi alvo de uma graça, de uma misericórdia, e nós lhe demos o nosso nome, a nossa identidade, e a filiamos no nosso nome. Meus irmãos, não tínhamos eira nem beira. Éramos filhos da ira e da desobediência, diz a palavra. E um dia tivemos um encontro com Jesus. E Ele deu-nos o seu nome. Ou seja, Ele deu-nos a sua identidade. Ele disse: a partir de hoje não são mais órfãos, não são mais abandonados. A partir de hoje têm uma família, sou vosso pai. Eu vos dou o meu nome, o nome Jesus, o meu nome é vosso. Vocês passam a ter a minha identidade, passam a ser meus filhos. Agora têm pai. Que bênção, não é, irmãos? Que bênção, não é, irmãs? Alguém diz aleluia por isso? Diz que agora pertencemos à família de Deus porque recebemos o nome de Jesus. No outro tempo éramos o quê, irmãos? Pense bem no que você era e naquilo que você é hoje, graças ao poder do nome. Mas eu quero também dizer aos irmãos que ao nos dar o seu nome nos deu herança. Repito, herança. Porque a herança pertence àqueles que recebem o nome. Você não pode lá chegar e dizer: eu tenho um nome parecido, também quero parte dessa herança. Não, não, não. Há um direito legal. Há uma legalidade nisto. O nome é dado a alguém. Esse alguém, quando recebe nome, recebe identidade, filiação e passa a ter direito à herança. Eu recebi a herança do meu pai. Os meus filhos vão receber a minha herança. E parece que vão ter uma herança gorda. Obrigado pelo seu amém. Eu estou apenas a pôr a minha fé nas profecias que recebo. Oh, meus irmãos, a herança é um direito daqueles que receberam nome. Você recebeu o nome de Jesus. Você recebeu uma herança. E vou lhe dizer, e a herança começa já aqui na terra. Esta ideia peregrina de que a herança começa quando nós morremos e entramos no caixão e depois subimos ao céu, não é bem assim. A herança começa já aqui na terra. Você pode começar a viver benefícios da sua herança. Herdeiro de Deus é co-herdeiro de Cristo, ou com Cristo, porque você recebeu o seu nome. Aleluia! E quando Ele nos deu o seu nome, Ele fez de nós os seus representantes legais. A gente que diz que o Papa é o representante de Cristo na terra, não sei se é, senão uma coisa sei, eu sou. E você? E você? E você? Alguns dizem que Deus não tem representantes na terra. Claro que Ele tem representantes na terra. Paulo disse aos Coríntios que fomos feitos embaixadores de Cristo. Embaixador é o representante de uma nação, de um reino, com autoridade legal para o fazer. Poder de representatividade. Representa, está ali em nome de um Estado, de um governo, de uma nação, de um reino.
Nós somos os embaixadores. Há gente que olha para mim com uma cara dizendo: eu sou um triste, um coitadinho, um desgraçado, um pé de chinelo. Se é isso que você quer crer, então vive essa fé. A Bíblia diz que eu sou embaixador, eu sou. Ele me deu o seu nome para eu representar o reino aqui, para abrir a minha boca e através da minha fé, da minha oração, chamar o reino e a vontade a esta terra, à minha cidade, à minha nação, em o nome de Jesus. Representatividade. Cada um aqui que é a igreja de Jesus, aleluia, é um representante do reino, é um representante de Jesus. É por isso que você tem que andar ao nível de quem você representa. Eu fico por vezes, não sei se indignado, se desanimado com gente que anda por aqui com Jesus no coração, parece um triste, um infeliz. Só chora, só mendiga, cabeça para baixo. Por amor de Deus, você é um representante de Jesus. Anime-se, trate-se, cuide-se, levanta a cabeça. E lembre-se que você representa o reino mais importante que existe. Eu vou lhe contar aqui um segredo. Existem reinos que já caíram. Existem reinos que ainda duram. Mas há um reino, há um reino, diz a palavra, que jamais pode ser abalado. Para sua informação, eu não sei o que se passa consigo, mas eu sou representante e embaixador desse reino aqui na terra. É meu orgulho. Você também é? É por isso que nós não podemos ter vergonha, irmãos. Não podemos ter vergonha do reino que nós representamos. Vergonha, eu não tenho vergonha. Você é de Jesus, eu sou e assumo. Você é de uma seita, não, eu sou de um reino. Você anda metido nisso da religião, não, eu não sou religioso. Eu sou representante do reino de Deus. Reino é diferente, não é religião. Não é Ave Maria cheia de graça, é reino. Não é missa, Eucaristia, é reino. Não é aleluia, 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 é reino. Quando abrimos a boca em nome do Senhor Jesus, abalamos o céu e a terra, porque representamos o reino. Recebemos autoridade para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar, e depois para plantar e edificar uma coisa nova. Alguém vai me dizer: pastor, e porquê é que se vê tão pouco? Porque nós temos pouca ousadia, pouca coragem, pouca valentia, e por vezes a nossa fé nestes princípios ainda é muito débil. Mas à medida que formos crescendo nesta visão, eu garanto a você, resultados vão aparecendo. Vou terminar, irmãos. Vou terminar, irmãs. Alguém diga: o nome de Jesus pertence-me. Então ouça bem, quando você usar o nome de Jesus, perceba o seguinte: no momento em que eu abro a minha boca e uso o nome de Jesus, é como se Jesus estivesse a falar na minha boca. É como se eu tivesse Cristo dentro de mim a falar por mim. É exatamente isso. Quando nós usamos o nome de Jesus, temos que usá-lo com tudo. Quando vamos a um demónio, nós vamos com tudo. Quando você diz em nome de Jesus, tem que crer, não é o meu poder, não é o meu nome. Ele não vai obedecer a mim, ele vai obedecer ao nome que me foi dado. Eu tenho a procuração, eu tenho a autorização legal para usar. Em nome de Jesus, vai ter que sair, sai. A enfermidade, em nome de Jesus. Há dificuldade que vem a caminho, em nome de Jesus. Quando você usa o nome de Jesus, você tem que crer que o nome lhe foi dado a si, que você tem autorização para usar, que não é o seu poder, a sua valentia, é o nome de Jesus, que ao ser usado por aquele que tem legalidade para o fazer, vai manifestar o socorro de Deus.
a presença de Deus, o livramento de Deus, a vitória de Deus na minha e na tua vida. Amém? Agora, a minha última ideia para os irmãos aqui hoje, em Atos 3,16, eu vou terminar, Atos 3,16, quem está animado diga amém. Quem está a sentir que as águas estão a ser agitadas dentro de si, diga amém. Oh meu irmão, minha irmã, vá para casa e use o nome de Jesus. Há momentos que você tem que ficar nas costas dos seus familiares, e quando eles dão as costas, você diz: em nome de Jesus eu te repreendo, em nome de Jesus eu te expulso, em nome de Jesus eu te calo, em nome de Jesus eu te ordeno. Nas costas, não diga na frente. Não são os de carne e sangue que têm que ouvir, são aqueles que não têm carne nem sangue que têm que ouvir. E você vai me perguntar: e quem são esses que não têm carne e sangue? Espíritos demoníacos, que cegam entendimentos, que plantam ideias na mente, que semeiam sentimentos no coração para se opor a si. Mas o Senhor deu-te a autoridade do nome dEle. Então olhe para mim, não fica à espera que um pastor vá lá a correr. Eu vou soltar aqui uma palavra profética, em nome do Senhor Jesus. Vai chegar o tempo em que vai acabar o ministério do pastor bombeiro. Ei, alguém recebe isso? Eu não gostei do aplauso, vou repetir. Vai chegar um tempo em que vai terminar o ministério do pastor bombeiro. O que é? O que é o ministério do pastor bombeiro? Acontece alguma coisa lá em casa, pastor, faça a oração. Faça você? Nem telefona tão pouco. Lá na sua casa você levanta-se como embaixador, como representante legal e diz: oh, sou ou não sou? Se eu acredito que eu sou, cá vai disto, em nome de Jesus. E Deus honra. E Deus honra. Não se ofendeu, pois não? Não se ofendeu, pois não? Não, porque é assim que você cresce. É quando você descobre que você tem esse poder na sua vida, dado por Jesus, e o usa com ousadia e convicção. Meus irmãos, o nome de Jesus, deixe-me terminar com esta ideia, trabalha associado à nossa fé. Repito, o nome de Jesus trabalha associado à nossa fé. Eu posso ter a autoridade para usar o nome, mas se a minha fé é pequenina, os resultados são pequeninos. Se a minha fé é um pouco maior, os resultados são um pouco maiores. E se a minha fé é grande, os resultados são grandes. O nome de Jesus não perde poder, eficácia. Ele é sempre o mesmo no seu poder e na sua eficácia, mas ele está condicionado à minha fé, ou seja, a medida da minha fé determina o resultado que eu vou alcançar quando eu uso o nome de Jesus. É por isso que há momentos que nós precisamos que pessoas que estão num nível de fé acima do nosso passem na nossa vida. E quando passam, nos dão uma palavra, nos ministram e parece que se agita alguma coisa dentro de nós e nós damos um passo em frente. E vamos para a nossa casa e começamos a usar o nome de Jesus e a usar de autoridade como não tínhamos usado até aí. E estamos a crescer na nossa fé e a ver mais resultados, porque o nome de Jesus não perde eficácia, mas a nossa fé está crescendo, a nossa convicção, a nossa ousadia. Alguém me entendeu? Então vamos lá, Atos 3,16. A Bíblia diz em Atos 3,16: pela fé, alguém repita comigo, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome
fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis? Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Isto prova que o nome de Jesus trabalha com a nossa fé. Alguém pode dizer: mas eu usei o nome de Jesus e não saiu nada. O outro irmão veio, usou o nome de Jesus e não ficou nada, saiu tudo. Qual é a diferença? É o nível da nossa fé. Entende? É o nível da nossa fé, porque o nome de Jesus trabalha com a nossa fé, em conjunto com a nossa fé. Pedro e João estavam no nível de fé bem acima. Eles acreditavam naquilo que viviam. E eles viviam convictamente aquelas verdades. Passaram por um homem coxo que pediu uma esmola e eles disseram: em nome de Jesus. Como representantes legais, tendo a procuração, tendo autorização para o fazer, porque somos igreja de Cristo, somos cheios do Espírito Santo, não somos uns tretas dissimulados. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O homem se levantou e andou. Por que é que isso aconteceu? Primeiro, porque o nome de Jesus tem todo o poder. Segundo, porque a fé que havia dentro deles era forte. A convicção e a ousadia era forte. E o nome de Jesus trabalha com a nossa fé. Você nunca reparou que há pessoas que obtêm mais resultados do que outras? Alguém me ouviu? Você nunca percebeu que há pessoas que obtêm mais resultados do que outras? Porquê? Porque Deus ama mais uns do que outros. Sabe o que eu descobri? Por vezes há gente muito certinha que não parte um prato na cozinha, mas em termos de fé, de ousadia, é fraquinho. E por vezes há pessoas que têm lá as suas falhas, as suas fraquezas, mas têm uma ousadia, uma coragem, uma convicção, e Deus honra o seu nome e a fé da pessoa. Meus irmãos, vamos todos crescer em nome do Senhor Jesus. Vai chegar um dia em que você vai abrir a sua boca e o nome do Senhor Jesus vai se manifestar poderoso diante de si. Aleluia por isso. Então Pedro disse: foi a fé neste nome. Quando nós usamos o nome de Jesus, colocamos lá a nossa fé. E ao usarmos com fé este nome, Deus honrou o poder do nome de Cristo e o homem se levantou. Aleluia. Havia um homem de Deus que já partiu para o Senhor, que ensinava muitas vezes: quando você for expulsar um demónio, uma de duas coisas vão acontecer. Primeira, ou o demónio sai. Segunda, ou sai você. Alguém me ouviu? Ou o demónio sai, ou sai você. Diga aos irmãos: quantas vezes, em vez de sair o demónio, saímos nós? Saímos nós porquê? Porque a nossa fé, ela não foi suficiente para que em nome de Jesus se removesse aquele obstáculo. Dizem alguns: isso não é bíblico. Não, leia a Bíblia. Vou-lhe contar algo para nós concluirmos aqui esta tarde. Diz que Jesus estava no Monte Tabor, transfigurado, e cá embaixo 9 discípulos lutavam com um demónio. Sai, não saio. Sai, não saio. Sai, sai, sai. Não saio, não saio, não saio. Gerou-se uma confusão tal. Vieram os teólogos, os escribas, os fariseus, discutiam, cada um com a sua teoria,
isto não sai porque esta pessoa já nasceu para viver assim, isto não é demónio, é uma doença mental, psicológica. Veio alguém e disse: dê-lhe um copo de água com açúcar, pode ser o nível de glicose que desceu. A grande confusão. Entretanto chega Jesus. Jesus chega e pergunta: o que é que se passa aqui? Que discussão é esta? Vem o pai da criança: pedi aos teus discípulos que expulsassem o demónio, não puderam. Jesus diz: ó geração incrédula, até quando eu tenho que vos aturar? Trazei aqui a criança. Toda a gente se calou, agora é Jesus e o demónio. Diz a palavra que assim que o demónio vê a Jesus, começa a revolver a criança, e Jesus chega lá e diz: isto aqui é demónio, e é mudo e surdo. Não o demónio, mas a obra dele. Espírito mudo e surdo, sai! Irmãos, diz a palavra que saiu. A criança ficou como morta. Alguns diziam: ai, morreu. Muita gente a olhar e a pensar: afinal, diz que era do nível do açúcar, parece que não era. Afinal, parece que isto e aquilo. Meus irmãos, quando Jesus chegou e ministrou, acabaram-se todas as teorias. Diz que o Senhor acordou o miúdo, levantou a criança, estava bem, entregou ao pai, ficou tudo resolvido. Estou certo? No caminho, os discípulos iam muito calados, pensando, remoendo aquilo que se passou. Chegaram a casa, perguntaram: mestre, ninguém tem vontade de comer sem saber uma coisa. Porque é que tu expulsaste tão facilmente e nós não pudemos? Usámos o teu nome, o nome que tu nos deste. Porque é que nós não conseguimos e para ti foi tão fácil? E Jesus disse: por causa da pequenez da vossa fé. Porque a vossa fé ainda é pequena. Porque eu digo a vocês, se vocês tivessem fé como o grão da mostarda, vocês diriam a este monte: passa daqui para acolá, e ele passaria. É uma hipérbole, um exagero. Mas Jesus quer dizer: o problema não é o meu nome, o problema é a vossa fé. Há batalhas, há lutas em que é necessário reunir mais convicção, reunir mais fé. Então Jesus disse: orem, jejuem, comam menos pizza, menos hambúrguer, busquem meu Pai, tenham comunhão com meu Pai, para fortalecer a vossa fé. Porque vos digo, se alguém disser a este monte: passa daqui para acolá, e se não duvidar em seu coração, mas acreditar, sem duvidar que assim será, é isso que lhe vai acontecer. Irmãos, é o nome de Jesus. Eu digo aos irmãos aqui hoje, ainda sou muito pequenino a usar o nome de Jesus. Na minha fé ainda é baixinha, mas vai crescer. Eu garanto aos irmãos, vai crescer. Não sei se a sua já é muito grande, mas irmãos, tudo tem um primeiro dia. Eu vou repetir: tudo tem um primeiro dia. Que o seu primeiro dia seja hoje, e que você saia daqui para usar o nome de Jesus com convicção, e o Pai vai honrar a sua pequenina fé, e alguma coisa você verá. Amém? Amém. Aleluia! Dê glória a Jesus por isso. Oh, alguém exalta o nome de Jesus na casa. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Levante bem alto o nome de Jesus. Levante o mais alto que você pode o nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Dê glória ao nome de Jesus. Você tem um nome, que é o nome de Jesus. Oh, irmão, toca aí alguma coisa a respeito do nome. Não há um outro nome igual. Há um nome que está sobre todo o nome.
Esse nome é o nome de Jesus. Alguém ore comigo e diga: Pai do céu, obrigado, porque o nome de Jesus me pertence a mim. Eu te agradeço, porque o nome de Jesus pertence à minha vida. Tenho autoridade, tenho autorização para usar o nome e fazer a diferença. Fui levantado para, em nome de Jesus, fazer obras do reino. Vou fazê-las libertando, curando, trazendo a resposta à oração, manifestando a presença do Senhor, em nome de Jesus. Esta é a minha tarde do primeiro dia de começar a viver a autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus pertence-me, foi-me dado a mim para usá-lo com toda a convicção. Amém. Amém. Amém.